é um momento assim muito prazeroso, talvez seja o momento mais prazeroso da minha semana, esse encontro nosso. Algumas pessoas já falaram que foi uma parte boa da pandemia, mas vocês não tenham dúvida que, para mim, é exatamente a mesma coisa, né? Um momento que, mesmo de longe, eu me sinto perto de um monte de gente querida e é o que me motiva a continuar fazendo isso. Bom, o que a gente vai discutir hoje é a sarcoidose, né? Sarcoidose é uma doença extremamente complexa, né? Ela tem múltiplas facetas, tem características ainda a serem estudadas, mas eu vou me ater basicamente aos padrões de imagem e mostrar alguma coisa sobre a correlação dessas imagens com a patologia, né? Então, esse é o objetivo da nossa discussão. Em termos de definição, sarcoidose é uma doença inflamatória, né, sistêmica, de etiologia desconhecida, e que basicamente é caracterizada pela formação de granulomas não caseosos. Então, isso é o que vai compor todos os aspectos de imagem que a gente vai discutir. 90% dos casos, a doença afeta o tórax, tanto pulmões como linfonodos, né? E é uma doença que a evolução é imprevisível. Ela pode curar espontaneamente, com ou sem medicamentos, ou pode evoluir para fibrose. Então, é imprevisível, né? Eu vou discutir adiante algumas coisas sobre o granuloma, tá? Mas o primeiro conceito é que o granuloma não é patognomônico da sarcoidose, tá? O patologista ele tem critérios para sugerir que o granuloma possa ser de sarcoidose, mas ele não tem critérios para afirmar que aquele granuloma é de sarcoidose, tá? Característica do granuloma da sarcoidose é ser um granuloma mais bem formado. Tá vendo? É uma lesão, esse caso aqui é um exemplo bem típico, um granuloma bem circunscrito, na periferia tem tecido hialino, né? Então ele é um granuloma bem formado. Esse aqui é um granuloma de pneumonite por hipersensibilidade. Ele não tem essa estrutura toda, ele não tem essa periferia de tecido hialino, e ele apresenta agregados de histiócitos e essas células gigantes multinucleadas, tá? O que também não é patognomônico de pH. Então, vamos ficar com esse conceito inicial muito importante, tá? O granuloma não é patognomônico. Em relação à clínica, ela é extremamente variada. 30% a 50% dos pacientes são assintomáticos, outra metade tem sintomas respiratórios, mas pode ter sintomas também oculares, tipo veite, lesões cutâneas, das mais variadas, uma das mais comuns é o eritema nodoso, e pode comprometer vários outros órgãos, coração, fígado, baços, ossos. Então, é uma doença basicamente multissistêmica, não é uma doença restrita ao pulmão ou ao tórax, né? Na grande maioria das vezes, ela depende de comprovação histológica. Como eu disse, não é uma comprovação definitiva. O dado histopatológico é associado a elementos clínicos, elementos de imagem, elementos laboratoriais. Tem um aspecto clínico que eu queria ressaltar, que é uma das poucas situações que a biópsia é dispensável. É nessa síndrome de Löfgren, que é uma doença onde aparece instalação aguda de eritema nodoso, né? E o paciente com linfonodomegalias hilares bilaterais e, às vezes, paratraqueal direita, associado a uma poliartrite aguda, em geral, em membros inferiores. Então, esse aspecto, e com febre, esse conjunto de dados clínicos e de imagem que caracteriza essa síndrome é, por si só, diagnóstico, né? Radiografia de tórax, ela pode mostrar alguns aspectos que sugerem bastante sarcoidose, embora não seja diagnóstica, né? Existe uma classificação em estágios da radiografia de tórax
que eu acho que cada vez menos é usada, mas ela é importante. Primeiro, eu mostrar para vocês, já que tem os residentes aí assistindo, e essa classificação é usada, ou era usada, eu realmente não sei até que ponto o pessoal que lida muito com sarcoidose ainda usa isso, mas no sentido de prognóstico, no sentido de estadiamento evolutivo e perspectivas de prognóstico. Então, ela tem essas 5 fases, né, com associação desde a fase normal até presença de linfonodos associados à doença do parênquima, só doença do parênquima, e na fase 4, avançada, onde o prognóstico é pior. Então, isso aqui é o aspecto do estágio 1. Esse padrão de linfonodos hilares, esse aqui é um deles, mas tem vários artigos chamando a atenção disso, como a sarcoidose, o grande simulador, né? Então, simulando múltiplas doenças, mas uma das principais no nosso meio que a gente tem que tomar cuidado é a tuberculose, né? Então, alguns aspectos na tomografia, que é o que a gente vai centrar a discussão, são considerados mais típicos, né? Então, isso que eu mostrei antes, presença de linfonodomegalias hilares e paratraqueal direito, sabendo que a gente vai ver linfonodos em várias outras cadeias, esse padrão aqui é o padrão clássico, mas a gente vai ver em várias outras cadeias. Outra coisa é que esses granulomas fazem pequenos nódulos, tá? Esses pequenos nódulos, eu já mostrei na aula de nódulos, ele tem uma distribuição preferencial ao longo dos linfáticos pulmonares. É o que a gente chama de distribuição perilinfática, né? Então, a gente vai ter espessamento do tecido peribroncovascular, espessamento da superfície pleural, das cisuras e, eventualmente, de septos interlobulares. Não é o mais comum. E esse espessamento tem essa característica de tender a ser nodular. Cerca de 20% dos casos evoluem para fibrose. E, nesses casos mais crônicos, quase a metade deles apresenta algum tipo de calcificação linfonodal. Então, vamos ver esse comprometimento linfonodal. Falei com vocês na radiografia de tórax, na tomografia, isso aqui. Linfonodos crescidos, nesse caso aqui, nos 2 hilos. Tá? Com muita frequência, a gente vê linfonodos em outras localizações, né? Aqui em cadeia subcarinal, aqui em várias cadeias, né? Paraórtica, várias cadeias costumam ser comprometidas, né? E, eventualmente, a gente tem casos com distribuição atípica desses linfonodos. Por exemplo, esse caso aqui, onde os hilos estão preservados, né? A massa linfonodal pega mais essa região paratraqueal aqui, né? A gente vê linfonodos aqui, linfonodos paraórticos. Então, o diagnóstico diferencial já passa a ser, já não é sarcoidose a primeira hipótese, né? A gente tem outras coisas, como linfoma, por exemplo, para pensar. Mas saber que a sarcoidose pode ter essas distribuições atípicas. E uma coisa curiosa é a frequência com que, primeiro, esses linfonodos calcificam, e, segundo, a tendência a calcificar múltiplas cadeias. Ao contrário da tuberculose, que, embora seja a causa mais comum de calcificação linfonodal, na maioria das vezes pega 1, 2, 3 cadeias no máximo. Quando eu vejo múltiplas cadeias comprometidas, como esse caso, eu discuti isso com vocês em sessão anterior, eu tenho que pensar em sarcoidose e em silicose. Como silicose tem uma história ocupacional de regra muito bem definida,
Quando eu não tenho história de contato com sílica e vejo essa distribuição, eu fico muito tranquilo para sugerir sarcoidose como primeira hipótese. Aqui outro caso, mostrando o mesmo padrão. Eventualmente, essas calcificações se fazem na periferia do linfonodo, em casca de ovo, da mesma forma que a gente vê também na silicose em outras condições. Aqui um caso de silicose, mostrando calcificações em casca de ovo, mas chamando atenção para isso. São duas doenças que comprometem múltiplas cadeias, diferente do que eu espero na tuberculose. De novo, esse paciente com silicose, vejam a quantidade de cadeias, desde região cervical até região abdominal, uma extensão muito grande de linfonodos comprometidos. Em relação à parênquima pulmonar, a grande característica são os pequenos nódulos. Tá? Esses pequenos nódulos, eles, embora eventualmente sejam difusamente distribuídos, eles têm essa tendência a uma distribuição perilinfática. E eles são formados por isso, granulomas. São granulomas difusos, muitas vezes que se juntam, fazem agregados de granulomas, mas é a lesão fundamental. E aquilo que eu falei com vocês da distribuição perilinfática. Então, esses granulomas, esses nódulos, tendem a se distribuir ao longo da superfície pleural, ao longo de septos interlobulares e ao longo do tecido conjuntivo peribroncovascular. Né? Então, aqui a gente vê num esquema, né, a superfície pleural, né, os septos interlobulares e o conjuntivo peribroncovascular, que é um tecido que envolve bronquíolo e arteríola. Então, isso é a distribuição mais comum. Tinha mostrado para vocês também isso nas lâminas. Né? Então, isso aqui é a superfície pleural, isso aqui é um septo interlobular, separando um lóbulo secundário de outro. Né? Aqui, a estrutura centrolobular, que tem a arteríola e o bronquíolo, e isso é envolto por uma bainha de tecido conjuntivo, né, que é o conjuntivo peribroncovascular, e aqui um lóbulo secundário completo, né, com septo interlobular na periferia, interstício parenquimatoso e a estrutura centrolobular com bronquíolo e com arteríola. Né? E essa é a distribuição. Né? Então, os nódulos perilinfáticos, que não são exclusivos da sarcoidose, podem ser vistos na silicose e na linfangite, eles tendem a isso, se distribuir ao longo da superfície pleural, ao longo das cisuras, ao longo das bainhas conjuntivas peribroncovasculares e, eventualmente, é incomum, mas pode acontecer, ao longo de septos interlobulares. Chamo a atenção, já falei isso em aula anterior, quando eu vejo muitos nódulos ao longo dos septos interlobulares, a minha primeira hipótese é linfangite e não sarcoidose. Então, aqui um esquema, várias imagens mostrando isso. Os nódulos subpleurais, os nódulos ao longo das bainhas peribroncovasculares. Vejam que parece que esse vaso é todo nodular. Ao longo da cisura, que na verdade é uma junção de duas superfícies pleurais, e ao longo de septos interlobulares. Então, esse aqui é um padrão muito sugestivo de sarcoidose. Talvez seja a imagem mais sugestiva de sarcoidose. Quando eu vejo os vasos, como aqui, eles parecem que são todos nodulares, não tem contorno liso. É completamente nodular. Esse vaso, esse vaso. Então, isso aqui é muito, muito, muito sugestivo de sarcoidose. E é uma imagem comparável a um pé de jabuticaba. Né? A árvore aqui, os galhos, e cheios de nódulos na sua extensão. Aqui outros exemplos. Esse padrão aqui, eu diria que é o padrão mais sugestivo de sarcoidose.
quando a gente faz a tomografia, encontra, especialmente nessas regiões centrais, normalmente na região perilar, coisa do tipo, vasos com esse aspecto, veja, essa quantidade de nodulações ao longo do vaso, é muito difícil pensar em outra coisa, porque a própria linfangite que faz nódulos, na maioria das vezes, espessa esse tecido de uma forma mais homogênea. Quando eu vejo essa quantidade de nódulos, sarcoidose, aqui também é uma cisura com o mesmo aspecto, sarcoidose é a grande causa. Veja aqui também nódulos ao longo da superfície pleural, né? E especialmente ao longo dos vasos. Essa distribuição perivascular ou ao longo do tecido peribroncovascular traz uma vantagem muito grande para biópsia, porque é uma das condições onde a biópsia transbrônquica tem os melhores resultados, tanto na sarcoidose como na linfangite. Essa distribuição peribrônquica, né, facilita muito a positividade das biópsias. E aqui o aspecto que é menos comum, que é o espessamento de septo, né? Septos espessados com nódulos, nódulos ao longo da cisura. Eu confesso a vocês, se vocês me mostram essa imagem e pedem a minha primeira hipótese seria linfangite, tá? Mas a biópsia aqui mostrando, e olha que aspecto bonito, essa lâmina, mostrando os nódulos, os granulomas, ao longo de um septo interlobular, indo até a superfície pleural. Está vendo? O septo está coalhado de nódulos. Eventualmente, você vê nódulos em outras topografias, né? Nódulos no interstício parenquimatoso, mas observem a preferência dos nódulos por essa região ao longo do septo interlobular. Então, isso é uma característica da sarcoidose, né? E aqui o diagnóstico diferencial, como eu chamei a atenção, com a linfangite, né? Aqui são 2 casos de linfangite. Embora o septo eventualmente seja nodular, ele também pode ser liso, como a gente vê nesse caso aqui. Septo liso, num caso de linfangite, tá? E aqui esse aspecto desse predomínio das lesões em região perihilar. Isso é uma característica da sarcoidose. E vejam, acho que depois do que a gente discutiu antes, vocês já estariam habilitados, aqueles menos experientes, já estariam habilitados a fazer essa suspeição diagnóstica, vendo nessa região aqui, né, o vaso, o brônquio, a parede toda irregular, toda nodular, e também ao longo dos vasos, né? Além de nódulos em outras regiões e nódulos contralaterais. Sarcoidose, de regra, é uma doença bilateral, mas às vezes a gente vê predomínio em um lado ou em outro, né? Mas esse padrão aqui, e vejam a proximidade da lesão com a luz brônquica, facilitando aquilo que eu falei da biópsia, né? Aqui um outro caso interessante, uma mulher de 48 anos, com perda de peso, com febre diária, calafrios, sem sudorese e com lesões de pele. Não tinha sintomas respiratórios. Então, você vê, com esse quadro aí, um diagnóstico diferencial difícil com tuberculose, né? Tanto pelas lesões de pele, como pela febre, pelas outras questões, né? Mas aqui a gente vê muito bem esse padrão de brônquios irregulares, né? E nódulos associados. Vejam aqui vasos com aspecto muito nodular na sua extensão. Então, não cabe muita discussão. A primeira hipótese é a sarcoidose, né? Essa paciente tinha também lesões no baço, tá vendo? Lesões hipodensas no baço, né? E lesões cutâneas. E a biópsia de uma dessas lesões cutâneas foi positiva para sarcoidose, né? Aqui um outro caso, vejam de novo a importância da tomografia. Mulher de 49 anos, entrou com febre vespertina, tosse, dispneia, perdeu 23 quilos em 5 meses, tinha, segundo ela, 2 pesquisas de
bacilo álcool ácido resistentes negativas, né? Mas tinha esse padrão, já chama atenção aqui, de aumento de volume do hilo, né? Certamente aqui na janela de mediastino a gente vê linfonodomegalia hilares, né? Tem linfonodo também subcarinal e esses nódulos na região perilar. Primeira, segunda, terceira hipótese, sarcoidose. Aqui um outro paciente, um homem de 73 anos, com uma imagem muito, muito, muito sugestiva. Vejam, a própria cisura, ela tem um contorno muito mal definido porque é cheia de nódulos, né? A gente vê nódulos ao longo das cisuras. Aqui um vaso, a gente vê muito nódulo ao longo dos vasos, além de nódulos no parênquima, como a gente está vendo aqui, né? Nódulos aqui também. Então, um padrão bastante sugestivo de sarcoidose. Se repete nesse outro rapaz de 23 anos, tá vendo? Olhem aqui vários septos espessados, cisura também, com essa quantidade grande de nodulações ao longo da cisura. Você vê que em região subpleural, um acúmulo grande de lesões, mas quando a gente tenta ver com detalhes, individualizando, são aglomerados de nódulos, né? Então, isso aí é muito sugestivo de sarcoidose. E aqui uma peça muito bonita mostrando essa correspondência, né, desses septos com nodulações, e a gente vê aqui os nódulos na peça. Quer dizer, a correspondência exata. Vejam aqui esse aspecto dessa região cheia de nódulos, cheia de coisas, são granulomas que se acumulam ao longo dessas estruturas. Eventualmente, a distribuição mais comum, mais típica, é essa distribuição peribroncovascular. Mas eu já mostrei para vocês esse aspecto de distribuição atípica de pequenos nódulos intersticiais. Eles podem fazer aglomerados, tanto com confluência como sem confluência, e pode fazer também o sinal do halo invertido nodular. Então, é isso aqui, tá? Esse aqui são os aglomerados de nódulos sem confluência. Eles comparam com isso, com esse céu estrelado, né? Essa quantidade de estrelas, mas sem aglomerado. Aqui, o que eles chamaram na descrição inicial do sinal da galáxia sarcoide, que é um termo que não deve ser usado porque não é característico de sarcoidose. A gente vai ver por quê. Então, o termo mais correto para isso são aglomerados de nódulos sem confluência e aqui, aglomerados de nódulos com confluência, tá? Sarcoidose é uma das causas, mas tuberculose faz exatamente os mesmos padrões, né? A gente descreveu isso quando foi descrito inicialmente como característica de sarcoidose, a gente em seguida descreveu em paciente com tuberculose, que é esse caso aqui, aglomerados de nódulos sem confluência, tá? E aqui o aspecto do aglomerado com confluência. O que chama atenção? Vejam, é um nódulo. Mas olha, a periferia dele é composta por pequenos nódulos que vão se aglomerando. Quando a gente vê a lâmina, isso fica claro. Tá vendo? São vários granulomas que se acumulam, que o centro é homogêneo, como a gente vê aqui, mas a periferia é formada por esses nódulos que dão esse contorno lobulado nodular. Por isso que eu acho importante essa correlação com a patologia, porque a gente entende melhor a formação da imagem, né? Então, aqui, vários casos, mas percebam que sempre a periferia tem esse contorno nodular. Aqui alguns nódulos individualizados e outros já agrupando. E aqui a lâmina mostrando o que acontece. Os granulomas aglomerados. Então, esses granulomas com confluência, a gente vê na sarcoidose, mas vê também na tuberculose. Então, aglomerados de pequenos nódulos com ou sem confluência,
não dá para diferenciar só pelo aglomerado tuberculose de sarcoidose. Muitas vezes outros achados na tomografia vão direcionar o diagnóstico. E também, já mostrei para você, já dei uma aula específica sobre isso, o sinal do halo invertido nodular, né? É quando a parede do halo ou o interior contém nódulos. E isso faz a gente pensar em doença granulomatose em atividade. E as grandes causas são tuberculose em primeiro lugar, mais comum, mas em segundo, a sarcoidose, como nesse exemplo aqui. Tá vendo? O halo, centro menos denso, mas é completamente nodular. E olhem a lâmina, o que compõe aquilo? Granulomas acumulados. Tá? Então, aqui, a sarcoidose. Outra coisa importante é essa noção que em torno de 20% dos casos evoluem para fibrose. E aqui a gente vê uma evolução dessas. Está vendo? Esse primeiro exame é de 2014, esse segundo, 5 anos depois. Vejam, existia infiltração, né, parenquimatosa, mas aqui a gente já começa a ver muito mais distorção de brônquios, né, brônquios dilatados, com paredes irregulares, e aqui já inclusive formando favelamento numa zona que anteriormente não tinha evidência de fibrose. Então aqui a gente vê uma evolução fibrosante da doença em 5 anos. Esse grau de fibrose é muito variado, aqui um grau mais extenso, né, com muita distorção de arquitetura, com áreas de hiperinsuflação de parênquima, mas com muita fibrose, né? Essa fibrose tende a predominar nos campos superiores. Isso é uma coisa que diferencia de várias outras doenças fibrosantes, tipo colagenoses, tipo fibrose pulmonar idiopática, que predominam em campos inferiores, né? A sarcoidose ela tende a predominar, vejam isso aqui, cortes bem superiores, acima da bifurcação da traqueia, mostrando fibrose nessas regiões. Mas, eventualmente, a gente vai ter aspectos menos típicos. Aquilo que eu mostrei, nódulos com aquelas distribuições, formação de fibrose, linfonodomegalias, são os aspectos típicos. Mas, eventualmente, a gente vai ter aspectos menos típicos. E aqui alguns deles que a gente vai discutir. Opacidades em vidro fosco, consolidações, possibilidade de aprisionamento aéreo, de atenuação em mosaico, né, padrão miliar, favelamento e massas conglomeradas. Então vamos ver as opacidades em vidro fosco. É uma coisa curiosa, porque esse acúmulo de granulomas, ele pode ser tal que dá um aumento difuso da densidade e a gente perde um pouco a individualização dos nódulos. Acontece com isso aqui, tá vendo? Uma quantidade muito grande de granulomas, mas é vidro fosco porque ainda tem muito ar entre eles. Então, eles não opacificam completamente o parênquima. E aí dá o vidro fosco. Mas uma característica que faz a gente pensar que o vidro fosco seja de sarcoidose é que ele não é tão homogêneo como o vidro fosco de outras doenças. Ele tende a ser um vidro fosco meio que nodular, meio que granular, alguns chamam até de granularidade. Então, esse padrão aqui, ele já sugere sarcoidose, assim como a gente vê nódulos ao longo da cisura, né? Quando esse acúmulo de granulomas é tão grande como a gente vê aqui, que praticamente não tem mais ar entre eles, evolui para consolidação, tá? Então, consolidação pode ser causada por sarcoidose também, por um acúmulo muito grande de granulomas, como a gente entende bem aqui na lâmina, né? E aqui, um desses casos, tá vendo? De vidro fosco difuso, mas vejam, vocês têm visto muito caso de Covid, papapá, é um vidro fosco um pouco diferente. Quando a tomografia é de bom padrão e a gente consegue ver detalhes, vejam que tem muito nódulo. Ele não é um vidro fosco homogêneo, ele é um vidro fosco granular.
E isso sugere sarcoidose. Aqui para vocês verem a diferença, né? Um vidro fosco mais homogêneo comparado com esse vidro fosco nodular. Então, isso é um macete, é uma dica para suspeitar de sarcoidose no vidro fosco. Aqui um outro caso, mandado pela doutora Viviane Amorim, nossa ex-residente, e um aspecto também de áreas de consolidação e de vidro fosco, mas observem o detalhe, como é que é muito nodular. E observem mesmo esse foco de consolidação, que é homogêneo nessa parte superior, mas a parte inferior é composta por nódulos, né? Então, lembrar de sarcoidose, aqui caberiam outros diagnósticos, até carcinoma de células alveolares ou adenocarcinoma do tipo lepídico, o antigo bronquíolo alveolar, mas sarcoidose entra, né? Observem as reconstruções, aquele padrão de nódulos compondo a lesão, né? Aqui um outro... Esse paciente, esse mesmo caso da doutora Viviane, tinha também múltiplas linfonodomegalias, né, mediastinais, hilares, bilaterais, e foi feito biópsia transbrônquica e veio o diagnóstico de sarcoidose. E aqui o controle do paciente 5 meses após, né, mostrando uma recuperação completa, uma reabsorção total das lesões. Aqui um outro caso mostrando o mesmo aspecto, áreas de consolidação, mas olhem a quantidade de nódulos ao redor e compondo as lesões. Então, essa é a dica para o diagnóstico. Vendo aqui o mesmo detalhe, né? Nódulos compondo a periferia das áreas de consolidação. Outra coisa importante na sarcoidose é a possibilidade de aprisionamento aéreo e até fazer padrão de atenuação em mosaico. Aqui a gente vê um caso, já com muita fibrose, inclusive, mas vê aqui um lóbulo secundário completamente insuflado, né? Isso aqui é aprisionamento aéreo. A grande causa disso na sarcoidose são granulomas peribronquiolares que comprimem a luz e fazem, então, obstrução parcial. E vejam como é que essas lâminas foram felizes para mostrar isso. Isso aqui é um bronquíolo. Ao invés de ter o desenho arredondado, ele foi comprimido. Aqui tem granulomas que comprimiram a luz e fizeram esse estreitamento. Aqui mais extenso ainda. Está vendo? Isso aqui é um bronquíolo. E olhem a massa de granulomas estreitando a luz do bronquíolo e levando ao aprisionamento aéreo. Volto a chamar a atenção disso, a importância da gente ver as lâminas, porque facilita a compreensão do mecanismo da lesão, né? E aqui um caso de atenuação em mosaico. Não se preocupem com isso, os menos experientes, porque eu vou montar uma aula só sobre atenuação em mosaico para discutir com vocês. Mas, basicamente, é isso que a gente vê aqui, né? Já discutimos isso na pneumonite por hipersensibilidade, e é o que a gente vê aqui. Áreas de aprisionamento aéreo, né? Em vários espaços, você vê que não é homogênea a densidade desse pulmão. Tem várias áreas mais pretas aqui localizadas. E aqui, de novo, um bronquíolo completamente comprimido, com a luz estreitada por granulomas. Outra coisa que é bastante rara, eu acho até que eu dou pouca importância a isso, porque as poucas vezes que isso é visto, acaba sendo até motivo de publicação, de tão incomum que é o padrão miliar, né? Você ter o padrão dos nódulos disseminados, não com aquela distribuição perilinfática, que é o comum, mas uma distribuição homogênea, miliar, sugestiva até de tuberculose miliar, né? Chamo atenção para a existência, mas ressalto a raridade, né? Aqui outro caso, tá vendo? Uma distribuição homogênea, difusa pelo parênquima, né?
com diagnóstico muito difícil diferencial com tuberculose, com histoplasmose, por exemplo. Eventualmente, a sarcoidose pode fazer também aglomerados de nódulos maiores e simular metástases. Está vendo? Esse paciente aqui, ele tem um nódulo aqui, tem outro nódulo aqui, o resto do parênquima aparentemente normal, né? Então, uma forma difícil. Eu sugeriria muito possibilidade, por exemplo, de metástases num caso desse, né? E aqui uma peça, não é do mesmo paciente, mas uma peça mostrando essa formação de nódulos maiores, né? Também um aspecto atípico. Eu falei que fibrose acontece em cerca de 20% dos casos, né? Mas favelamento é um achado bem menos comum. Tá? A gente considera um aspecto atípico da fibrose. O desenvolvimento de favelamento pela fibrose é atípico na tuberculose. E aqui a gente vê esse padrão, né, de favelamento periférico, né, e pegando com essa tendência de gostar mais de campos superiores. Então, aqui já seria um caso bem para suspeitar de tuberculose, onde a gente vê um favelamento muito bem definido, mas olhem nesse corte coronal a preservação das bases e o acúmulo das lesões nos campos superiores. Isso aqui definitivamente a gente não vê em doença do colágeno, não vê em asbestose, não vê em fibrose idiopática e fica então muito chamativo, muito sugestivo de sarcoidose como a principal causa. E aqui os cistos de favelamento vistos na lâmina, né? Eventualmente também essa fibrose, ou por distorção brônquica ou por outros mecanismos, gera formação de bolhas, de formações císticas ou bolhosas, né? Como a gente vê aqui, na maioria das vezes associado à fibrose pulmonar, né? E essa fibrose também pode se organizar sob forma de massas conglomeradas, né? E vejam, massas conglomeradas junto com as calcificações linfonodais, né, um diagnóstico diferencial muito difícil só pela imagem aqui é a silicose, né? O que facilita muito o diagnóstico de silicose é o paciente ter uma história ocupacional de trabalhar ou ter trabalhado em alguma fase da vida em contato com pó de pedra, em contato com sílica, né? Então, essa história é praticamente presente em todos os casos. Ninguém desenvolve silicose, eu já falei isso, fazendo tricô ou qualquer coisa parecida. Tem que ter esse tipo de atividade profissional. Não tendo massas conglomeradas com essas calcificações linfonodais, a grande causa é sarcoidose, né? Então, aqui as causas, lembrando a vocês, as causas de massas conglomeradas, sarcoidose, a silicose, na verdade, é a principal causa, mas também a talcose, pneumoconiose dos mineiros de carvão, que é uma coisa que raramente a gente vê, é uma doença incomum, e aqui no Rio, principalmente, é ficção científica, e outras causas menos comuns. Então, aqui outro paciente com massas conglomeradas e a dificuldade do diagnóstico diferencial com a silicose, né? Lembrar que esses pacientes com sarcoidose, eles podem também desenvolver hipertensão arterial pulmonar, né? E é uma complicação grave, né, e que tem que ser conhecida. Então, aqui um paciente mostrando um dos principais sinais de imagem disso, né, que é o aumento do diâmetro do tronco da artéria pulmonar. Ele é maior do que o diâmetro da aorta nesses pacientes, né? E essa hipertensão pulmonar tem mais de um mecanismo. Ele pode ser secundário à fibrose, né? Mas também pode ser secundário a granulomas obstruindo luz de arteríolas, né? O mecanismo mais comum é a associação com fibrose. E aqui um paciente que tem favelamento de campos superiores,
né? E tem um tronco da pulmonar bem calibroso, maior, um diâmetro maior do que da aorta. Então, foi um caso de sarcoidose com faveolamento e com hipertensão pulmonar. Outra complicação eventual é a formação de bolas fúngicas, né? Então, a gente vê aqui bolas fúngicas, muito mais comum em cavidades de tuberculose, mas também visto em pacientes com sarcoidose. Aqui alguns casos, tá? Aspergiloma, que a gente vê a bola fúngica dentro da cavidade, né? Aqui bilateral, como no caso anterior, né? E aqui formação cística, como eu mostrei em outros pacientes, mas dentro de uma delas, do outro lado, do lado direito, a bola fúngica, que está aqui bem documentado. Então, é uma complicação eventual dessas cavidades. Muito menos frequentemente pode haver comprometimento de traqueia ou de brônquios. Como a gente vê aqui, né, um espessamento difuso da parede da traqueia, espessamento da parede dos brônquios. Na maioria das vezes, isso acontece por acúmulo de granuloma dentro do brônquio ou dentro da traqueia. Tá? Então, é uma possibilidade incomum, mas é uma possibilidade. E aqui o exame broncoscópico, mostrando essa parede toda nodular, né, cheia de nódulos. Olha aqui a irregularidade da parede, e a biópsia mostrou granulomas sarcoides. E também a gente pode ter estreitamento de brônquio, como nesse caso, por compressão extrínseca, tá? Por massa linfonodal comprimindo. É outra possibilidade. Aqui um outro caso, né? Estreitamento do brônquio em paciente com sarcoidose. Agora, eu vou aproveitar esses 15 minutos finais para discutir umas dificuldades que eu vejo frequentemente colegas pneumologistas discutindo e tendo, que é uma coisa meio conceitual de patologia. Não sei se é um atrevimento meu entrar nesse mérito, mas eu acho que é importante porque eu vejo essa dificuldade na prática. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um caso, paciente linfonodo de sarcoidose, fez uma biópsia, foi encontrado isso aqui, né? Granuloma com células gigantes multinucleadas e descrito como célula de Langerhans, tá? Presença de células de Langerhans e granulomas não caseosos. Esse é um erro frequente que a gente vê, inclusive, na literatura e vê patologistas descrevendo isso. Essas células não são células de Langerhans. O nome correto é célula de Langhans. São coisas completamente diferentes. Aqui o laudo da patologia daquele paciente, né? Proliferação de células de Langerhans. Células de Langerhans não tem nada a ver com tuberculose, não tem nada a ver com sarcoidose. Essas células são as células que a gente vê na histocitose de células de Langerhans, que é completamente diferente. Então, eu chamo a atenção disso porque eu vejo muitos pneumologistas, até amigos meus, falando: não, ele tinha células de Langerhans, era tuberculose ou era sarcoidose. Não, isso não é verdade. E a gente vê na literatura várias cartas de patologistas questionando quando sai esse diagnóstico. Tá? Essas duas pessoas são pessoas completamente diferentes, são dois patologistas, mas um descreveu essas células de Langerhans e a outra a de Langhans, que essa sim é característica dos granulomas ou de tuberculose ou da sarcoidose. E aqui uma dessas cartas ao editor, quer dizer, o pessoal deita e rola quando isso acontece, né? Porque é uma chance de escrever uma carta fazendo essa correção. Aqui, só para vocês verem como é que é diferente, isso aqui são as células da histocitose de células de Langerhans.
são essas células aqui maiores, são de um núcleo só, né? Então, essas células aqui, onde as setas pretas estão mostrando, são coisas. E essa aqui é a célula de Langerhans, que é a célula dos granulomas, que não é específico de tuberculose ou de sarcoidose. Ela pode ser vista em fungos, em granulomas de várias coisas. São células gigantes, multinucleadas, fazendo esse desenho periférico, né, que em alguns casos eles descrevem como desenho em ferradura, né? Então, são coisas absolutamente diferentes. Aqui uma célula dessas gigantes, células gigantes multinucleadas, num caso de sarcoidose. Tá? A mesma coisa, não é específica de nada. Ah, o paciente tem células de Langerhans, tuberculose. Não, sarcoidose faz. Doenças fúngicas podem fazer. Então, chamar atenção para isso. O correto são células de Langerhans. Tá? E aqui a gente vê a frequência com que esse erro acontece. Isso aqui é do PubMed, né? O pessoal, eu coloquei células de Langerhans e tuberculose, 71 resultados descrevendo dessa forma errônea. E aqui, então, eu quero apresentar um caso clínico para mostrar essa dificuldade diagnóstica em outra situação. Isso aqui era um homem de 35 anos, com dispneia progressiva, tosse seca, cerca de 1 ou 2 anos, tinha história profissional de múltiplas atividades, construção civil, jardineiro em condomínio, fazia limpeza de viveiros e pássaros a cada 2 dias, ou seja, uma história bastante compatível com pneumonite por hipersensibilidade, né, que a gente já viu em outras aulas. Infelizmente, não tem sequência em expiração, que é uma sequência importante para mostrar aprisionamento aéreo. Mas tem uma quantidade grande de nódulos, né, tem espessamento de septos, tem um padrão que é compatível com o que a gente viu também em pneumonite por hipersensibilidade. Esse paciente acabou indo a uma biópsia. E a biópsia veio como granulomas sarcoides. E aí, outro erro de interpretação, de terminologia, é a gente achar que granuloma sarcoide é da sarcoidose. Não é. Granuloma sarcoide é um termo absolutamente inespecífico. Mostrou que tinha granulomas, tá? E esses granulomas são compatíveis também com pneumonite por hipersensibilidade. Esse paciente foi encarado como sarcoidose em princípio, até que esse erro foi discutido em sessão multidisciplinar e o diagnóstico final dele foi realmente pneumonite por hipersensibilidade. Tá? Então, esses diagnósticos, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse final da aula, é que é muito difícil, por vezes, essa caracterização até histopatologicamente. Esse aqui é um livro muito bom de doenças, de patologia de doenças não neoplásicas, e mostra que, por exemplo, diagnóstico diferencial de pH com sarcoidose, né, granulomas, todos os casos de sarcoidose, mas 2/3 dos casos de pH. Normalmente, são mais bem formados na sarcoidose e mais mal formados na pH. Mas lembrem que o que eu mostrei no início da aula é o padrão, são as duas extremidades do espectro. A gente vai ter, nesse meio termo, formações em graus diferentes que torna muito difícil a caracterização, né? Uma coisa que ajuda muito é essa distribuição perilinfática na sarcoidose. Mas o padrão histopatológico é muito semelhante. E essa distribuição perilinfática, dependendo do material de biópsia, ela é até mais fácil de ser vista na tomografia do que na biópsia, né? Então, aquilo que eu chamei a atenção. Isso aqui são os dois extremos da formação, mas imagine a quantidade que a gente tem de formas intermediárias aqui. Então, chamo de novo a atenção que esse granuloma
não é característico da doença. E o termo granuloma sarcoide, que continua sendo usado, ele sim é visto na sarcoidose, mas em várias doenças infecciosas, especialmente micobacterioses, que interessa mais a gente, doenças fúngicas, doenças imunológicas, granulomas de corpo estranho, até relacionados a tumores, a reação a drogas, várias doenças, o granuloma tem o mesmo aspecto de granuloma sarcoide. Isso aqui é outra confusão em termos de terminologia, né? Granuloma epitelioide, granuloma sarcoide, granuloma não caseoso, granuloma com células gigantes multinucleadas, as células de Langerhans. Todas essas descrições a gente vê em lâminas de patologia, em relatórios de patologia, e todas elas são inespecíficas. Nenhuma dessas descrições deve servir para o pneumologista caracterizar o caso como sarcoidose ou como tuberculose, baseado nessa descrição. E aqui a gente vê, na literatura, a quantidade de casos onde isso é falado. Aqui, biópsia céu aberto, mostrou granulomas sarcoides, num caso de pneumonite por hipersensibilidade. Mesma coisa, caso de histoplasmose, granulomas sarcoides bem formados, histoplasmose. Caso de tuberculose, granulomas sarcoides. Caso associado à neoplasia, tumor renal, granulomas epitelioides, não caseosos. Granulomas são indiferenciáveis de granuloma sarcoide. Sarcoma de Kaposi, granulomas sarcoides. Então, de novo, essa ideia que nenhum desses termos é específico para a sarcoidose. Como aquela galáxia sarcoide, eu falei que deve ser abandonado aquele termo, porque não é específico, também o granuloma sarcoide não é específico de sarcoidose. Então, todos esses termos não traduzem nada patognomônico de sarcoidose. E para encerrar a nossa conversa, um caso bem esquisito. Observem esse caso aqui. Era uma mulher de 34 anos, assintomática, laboratório normal. Radiografia de tórax mostrava essa imagem nodular aqui, né? Aparentemente é uma massa, e a tomografia com esse aspecto muito estranho. Uma massa com áreas de menor densidade no interior, mas fazendo como se fosse um cacho de lesões, né? Várias imagenzinhas arredondadas, císticas, no interior. Tá? Aqui um detalhe da lesão, uma lesão bastante estranha e que eu tenho certeza poucas vezes a gente viu imagem parecida. Isso, na verdade, é uma forma que foi descrita de sarcoidose, tá? Que é comparado a isso, a flor, aquele miolo da flor de lótus. Tá? Então, eles fizeram essa comparação. Né? Então, e foi descrito em alguns casos, tem alguns casos na literatura, né, com essa descrição da imagem de lótus, né, sugerindo coisa, e um aspecto que tem diagnóstico diferencial com adenocarcinoma. Para quem não conhece, isso aqui é a flor de lótus, né? Isso aqui é aquele botãozinho central que forma aquelas cavidades parecidas com o que a gente mostrou. E olha a evolução dessa doença, 6 meses e 1 ano, sem tratamento, né? Mostrando a involução completa do processo. Aqui um outro caso, né? Também, um aspecto muito semelhante, né? 14 meses de evolução, virou uma zonazinha de fibrose ali, sem significado. Isso é importante porque é uma forma, e aí bem mais comum, de apresentação de câncer de pulmão. Tá vendo? Isso aqui é um caso de carcinoma, são 3 casos diferentes de carcinoma broncogênico, com aquele aspecto semelhante, né,
daquelas lesões císticas, né, com várias formações císticas no interior. Nesses casos de sarcoidose, ela é muito mais bem organizada, ela é muito mais homogênea. Mas aquilo que eu falei da sarcoidose, as múltiplas formas, aqui uma forma que eu acho que poucas pessoas já tiveram oportunidade de ver, mas também é um aspecto pouco comum. Eu recebi as várias e-mails que a gente acaba recebendo depois de aula, etc. e tal, uma sugestão de um residente que ele falou que gostou muito daquele resumo que eu tinha feito na aula de anomalias congênitas vasculares e que aquilo ajudou bastante, porque ficou muito confuso. Então, eu gostei da ideia, fazer um resumo bem rápido das coisas mais importantes dessa aula, né? Primeiro, o comprometimento linfonodal na sarcoidose, né, de lesões, tendência de lesões hilares bilaterais, paratraqueal direita, né, embora possa comprometer várias cadeias, e a frequência com que podem ter calcificações de múltiplas cadeias. Um padrão muito importante é esses nódulos com distribuição perilinfática, que quando eu vejo esses vasos em região central, com muitos nódulos na parede, a grande hipótese é sarcoidose. Mas a gente pode ter aqueles aglomerados de pequenos nódulos, com confluência, sem confluência, ou o halo invertido nodular, que também são padrões vistos na sarcoidose e que o diagnóstico diferencial é feito principalmente com a tuberculose. O vidro fosco granular e as consolidações com nódulos na periferia, lembrar dessas possibilidades como sugestivas de sarcoidose, e a possibilidade de fibrose, fibrose associada, eventualmente com favelamento e com predomínio em campos superiores. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Disponibilizo novamente o meu e-mail para quem quiser trocar ideia ou tirar dúvidas ou fazer questões. E agradeço muito a presença de vocês